Esse é o nosso trabalho da FEICAP sobre urbanização. Espero que gostem. A urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com uma consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamado de êxodo rural. O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização. Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu primeiramente. Fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos. Esse processo ocorre em geral pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina, e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários. Esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos e é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu. O eterno drama da seca. Já vimos o estrago que faz a recessão. Conhecemos as ruínas da inflação e observamos o que acontece quando esses dois palavrões se juntam. Esse processo se torna ainda mais perverso com o crescimento desordenado das cidades grandes. Elas cresceram demais porque milhões de famílias vieram do campo em busca de melhores condições de vida. Quando a estagflação da década de 80 explodiu, algumas cidades estavam muito grandes, inchadas, cheias de favelas e cortiços. Não havia serviços públicos básicos nas periferias. Em 1991, 47 milhões de pessoas moravam em apenas 8 das principais cidades brasileiras. Mas, por que tanta gente sai do campo? Porque a situação está ruim por lá. Se existisse mais trabalho na roça, não haveria tanta gente se mudando para a cidade. O Nordeste tem uma imensa quantidade de terras férteis e vive na miséria por causa da seca. Mas o problema não é o clima, são os governos. Rio de Janeiro é uma das cidades com várias favelas. Quem cresceu em algumas grandes cidades brasileiras ou em região metropolitana pode não se interessar muito pelo turismo em comunidades. Apesar delas terem suas próprias peculiaridades, nos quais sempre equivocadamente achamos que, por estarmos fisicamente, geograficamente ou somente visualmente próximos a elas, por ali não haverá grandes novidades. A cidade do Rio de Janeiro é cheia delas, algumas verdadeiras cidades como os complexos, conjunto de favela, ou a maior favela do Brasil, a Rocinha, que tem quase 70 mil habitantes. São Paulo é a cidade brasileira onde há maior número de favelas. São 594 de um total de 3.221 em todo o país, segundo números apurados em 1991. Mas o Rio de Janeiro tem mais moradores nas suas 394 favelas. São 203.226 domicílios em favelas cariocas contra 131.325 domicílios nas paulistanas. A impunidade. A apuração dos crimes atribuídos a pistoleiros muitas vezes acontece à margem do Estado, especialmente quando os crimes envolvem disputa pela posse da terra. Nesses casos, os sindicatos de trabalhadores rurais e a igreja acusam a polícia e a justiça de complacência com os criminosos de aluguel, pistoleiros. Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra, CPT, da Igreja Católica, contabiliza mais de 1.700 assassinatos no campo desde 1964. Esses crimes foram supostamente cometidos por jagunços, ou pistoleiros a serviço de fazendeiros. As drogas atacam os meninos. É como se existisse uma conspiração organizada para formar marginais.
Na rua, é muito comum os meninos experimentarem drogas. Eles ficam viciados porque drogas como cola de sapateiro ajudam a tirar a fome e dão uma ilusória sensação de alívio. Drogados, eles não conseguem levar uma vida normal em sociedade. Ficam ainda mais distantes da escola e, portanto, do trabalho. Indefesos, entram para o crime organizado dirigido por adultos. Muitos viram traficantes e morrem em brigas de quadrilha. O que é a violência na família? Violência na família acontece dentro de casa ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem abuso físico, sexual, psicológico e abandono. A pobreza provoca uma infecção chamada desintegração familiar. Ela vem junto com a violência. Meninos costumam dizer que preferem morar na rua do que morar em casa. É que assim fogem de agressões do pai ou da mãe. E muitos pais batem nos filhos porque bebem. Essas famílias não conhecem a lei, nem imaginam que um pai que bate no filho corre o risco de ir para a cadeia. Por que a pobreza desintegra a família? A questão financeira torna-se o principal motivo para a desqualificação da família pobre e a produção de uma subjetividade que diz serem elas incompetentes para o cuidado dos filhos, o que justifica uma intervenção técnica e estatal. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.